Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez num vídeo rápido, um vídeo curto, para compartilhar com vocês um pouco do que eu gosto de fazer e algumas dicas, alguns assuntos que eu acho que é importante para nós. Bom, hoje eu estou aqui com uma caixinha, né? Uma caixa postal, uma encomenda que a gente fez. E enquanto eu abro essa caixa, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o conteúdo dessa caixa e o conteúdo que nós trazemos para nossa vida. Bom, então o remetente aqui, não sei se vocês conhecem, é editora dos clássicos, né? Uma editora, acredito que até bastante conhecida. Eu não tenho assim convivência com eles, né? Nunca tive nenhum tipo de comunicação com eles que não fosse a de escolher livros, de comprar livros. Mas aqui eu estou com alguns livros que eu encomendei lá. E eu queria falar um pouco sobre esses livros com você. Bom, eu não gosto muito de livros em papel, tá, gente? Minha esposa gosta mais, então muitas vezes quando eu vejo que tem um interesse dela por alguma literatura, eu vou lá e compro. Ou para ter a minha versão aqui. Mas eu gosto mais Cadê? Não, o iPad tá aí. Eu gosto mais de ler no iPad mesmo, para mim é mais tranquilo. Mas aqui eu tô com 3 livrinhos hoje. Um chama-se Autobiografia de Madame Guyon. Guyon, não sei como é que fala. Bom, essa mulher aqui, se eu não me engano foi outra chinesa, é um livro fantástico. Eu até sugiro, né, recomendo para aqueles que queiram ler. É uma história assim, de uma mulher verdadeiramente entregue a Cristo. E você vê todo um relacionamento de vida dessa senhora com Jesus Cristo. Os desafios, as entregas. É o tipo de livro que nós não gostamos de ler hoje. Não é o tipo de livro que vai falar, faça isso, cumpra esse princípio, você vai ganhar isso, aquilo. Não é muito por aí. Mas é um livro verdadeiramente cristão e eu indico. Na verdade eu fico às vezes até pensando, sabe? Eu fico lendo esse conteúdo e já a minha dica, né? Se você gosta de ler e eu gosto de ler, eu sugiro que vocês façam talvez algo parecido com o que eu faço. O que eu faço? Eu leio um negócio desse. Quando eu leio uma coisa dessa, isso desperta em mim muitas coisas importantes. E quando desperta essas coisas em mim, o que eu faço? Eu vou para... Não, deixa eu pegar essa aqui. Eu vou para a Bíblia. E é interessante que quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente começa a testificar o que a gente vê num livro, por exemplo. Isso aqui é um livro, isso aqui não é a palavra de Deus, isso é um livro, né, de uma pessoa que viveu com Deus, mas é um livro. E a gente começa a ver que está realmente contido na palavra, e desperta a atenção que está contido na palavra, muitos dos pontos que chamam a atenção aqui. Porém, muitas vezes nós também percebemos que alguns pontos, às vezes, não estão muito de acordo conosco. Não quer dizer que nós estamos aqui para provar e falar, é 100% de Deus, é 99% de Deus, não tem nada a ver. A questão é que na nossa vida nós precisamos viver conforme isso aqui, conforme a palavra de Deus. Então, independente se é ou se não é, eu preciso do quê? Do discernimento do Espírito Santo de Deus. Eu preciso que a palavra seja vivificada para mim, não o livro seja vivificado para mim. Entendeu a diferença? Então, às vezes eu li um livro, vai me despertar atenção para alguns tópicos, algumas formas, algumas coisas que, por exemplo, Jesus falou. Mas eu preciso, aqui na palavra de Deus, no momento que eu estou lendo os evangelhos, por exemplo, e aí Jesus fala algo, e aquilo vai e me desperta a atenção, me chama a atenção, e o Espírito Santo vai e me explica aquilo ali completamente. Agora eu tenho um conhecimento na palavra de Deus que foi vivificado pelo Espírito Santo e eu posso viver em cima daquela palavra. Então, essa é uma dica que eu gostaria de deixar para vocês. Vocês gostam de ler livros? Eu recomendo que vocês leiam livros, mas que todos os livros sejam provados na palavra de Deus. Uma coisa que me chateia esse tipo de conteúdo que nem eu falei, ele é um tipo de conteúdo que a gente não quer mais ler hoje em dia, a gente não quer mais... É que nem as partes da Bíblia. Existem algumas partes da Bíblia que nos chamam,
que nos confrontam de algumas formas que nós não queremos ser confrontados. E às vezes eu fico pensando, será que vale a pena eu gastar, eu investir o tempo que eu invisto em coisas como essa? Porque qual é o interesse? Até onde isso vai alcançar? A quem vai alcançar? Eu fico pensando, por exemplo, aqui, esse aqui eu ainda não li, é bem pequenininho, né? Imagino que seja talvez uma pregação, a palavra dele, Como Provar os Espíritos, do Tozer, né? Bem conhecido, né? E muito respeitado esse autor. Mas, por exemplo, estou montando um conteúdo aí de discernimento do mundo espiritual. Pelo menos para nós, nosso grupo, um grupo de intercessão, é realmente muito bom, vale a pena. Mas eu fico pensando, seria tão bom se as pessoas não quisessem adquirir, consumir esse conteúdo pela internet, mas às vezes eu acho que falta pouco interesse. Elas sofrem com as coisas que não estão vendo, acham que existe uma guerra com quem não deveria estar travando essa guerra, isso traz isso para dentro de casa e sofre dentro de casa, mas não é algo que enche os olhos. Fala assim, você vai ganhar. Sabe, você vai ganhar. Na verdade, você sobe nas regiões celestes, como está Efésios 1, você vai descobrir onde você é herdeiro de todas as coisas. Mas isso é o tipo de coisa que não chama muito a atenção hoje dos crentes. Eu fico pensando aqui, isso aqui, por exemplo, autoridade espiritual. Isso aqui é uma apostila, né, de professor. Isso aqui é o tipo de assunto que... É o tipo de assunto que muitas vezes é ministrado na escola bíblica dominical, né? É muito bom o conteúdo, mas tem um outro material aqui. Eu acho que está para lá. Mas é também sobre a autoridade espiritual, mas é fantástico. Você começa a ver ali desde Moisés, você vai vendo a caminhada com o povo, quando Deus chama aquele povo hebreu, né? Primeiro faz um povo hebreu, que era um povo parado, sai da sua terra, então quer dizer, se torna um povo hebreu, e aí Deus começa a tratar com aquele povo para chegar na terra prometida. O que vai acontecendo? E a gente vai vendo algo, começou lá no Jardim do Éden, lá com a rebeldia, e essa rebeldia ela continua acontecendo até os nossos dias de hoje, e a gente não percebe essas coisas, e é um assunto que fez com que Saul perdesse o reinado, que foi um mesmo assunto que fez com que o rei Davi fosse conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas, mais uma vez eu pergunto, para mim é fantástico, muda a minha vida, porque que eu falei, eu vou para a palavra de Deus, cadê? Estava aqui agora, aqui. Eu vou para a palavra de Deus e aquilo me alimenta, me ajuda a viver. Eu não consigo mais viver sem os aprendizados que eu tenho recebido da parte do Senhor. Mas eu fico pensando, até onde vale a pena, né? Hoje eu tenho feito mais ou menos o seguinte, eu tenho realmente procurado, né? O Senhor tem me dado a oportunidade de estar aqui como hoje, uma sexta-feira, são 4h20 da tarde agora, e eu posso estar aqui dedicando o meu tempo, né, para as coisas dele, e eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho todas essas coisas, e hoje eu penso, como vou tomar meu tempo, né? Tem mais ou menos... tem 6, 7 anos que eu ajudo as pessoas pela internet. Dedico meu tempo, invisto meu tempo sem ganhar nada com isso, ajudando as pessoas na internet. Hoje eu ainda quero dedicar muito mais o meu tempo. Ainda tenho minhas consultorias, minhas coisas, mas eu ainda quero dedicar mais o meu tempo. E aí eu penso, vou gastar o meu tempo que eu poderia estar usando para aproveitar qualquer outra coisa no crescimento de Deus com as palavras, com uma pessoa que precisa de ajuda. Presente, sabe? Sentir o cheiro, encostar na pessoa, estar ali próximo da pessoa, de carne e osso, sabe? E às vezes eu fico pensando, será que eu estou certo em estar na internet? Eu não sei. Eu espero que a gente possa ajudar muitas pessoas. Mas vai ficando algumas dicas aí para vocês. Esse outro aqui é bem interessante. Ele chama O Poder Latente da Alma. É um livro que ele precisa ter muito cuidado para ler. Eu já li esse livro, né? Mais uma vez, é um livro para ficar aqui, porque eu li uma versão em PDF, que é onde eu gosto de ler, EPUB, PDF, alguma coisa do tipo, mas aí eu vou adquirindo e vou guardando para ter, vamos dizer assim, a originalidade do livro. Mas é um livro que eu sugiro que, se interessar alguém, né, ler esse livro, que antes leia esse aqui, chama O Homem Espiritual, do autor Watchman Nee. É um chinês, não é esse o nome, foram os americanos que deram para ele o Watchman, o nome dele, o Nee é sobrenome dele, mas o Watchman não. E
é um livro que eu sugiro que vocês possam ler, principalmente o primeiro. Aqui essa é o volume 3, são 3 volumes, né? Ele é um pouco grandinho, os outros 2 são mais ou menos desse tamanho também, mas é um livro que para mim foi fundamental para entender como que é o meu relacionamento corpo, alma, espírito, como que essas 3 partes do meu corpo, elas se envolvem, elas se relacionam, elas interferem no meu dia a dia, mas é um ponto interessante. E aqui, quando você chega, isso aqui seria o volume 4, era para ser o 4, mas ele falou não, isso aqui eu vou separar numa coisa à parte. E foi o que ele fez, ele separou o poder latente da alma. Isso aqui na verdade não está falando como a sua alma hoje deveria agir, mas ela fala que talvez a sua alma ela possa estar sendo gerada na sua alma coisas que não eram mais para ser geradas. E é muito interessante. Tem coisas aqui que eu não concordo nesse livro, poucas coisas, mas tem algumas coisas que eu não concordo. Mas tem outras que me despertaram a atenção para coisas que têm acontecido na nossa igreja. Que a gente pensa, é de Deus, não é de Deus? É mais um que faz parte do conteúdo do Discernindo o Mundo Espiritual. Não sei se você já acessou, se quiser acessar pedrangular.org/mundo-espiritual. Mas enfim, se vocês não têm paciência, eu estou fazendo isso. Eu estou lendo esses livros, eu tenho ido para palavras, eu tenho me ensinado muito. Eu vivo muitas coisas que às vezes nem queria viver, mas eu vivo. E isso tem me ajudado, tem me fortalecido. Então eu tenho preparado uma série de conteúdos para você. Tá? Então é isso. Só queria compartilhar um momento, né, de alguns livros. Se você hoje não tem essa necessidade, essa alegria em ler algum desses livros, assiste alguns dos nossos vídeos, vê algum material que a gente faz bem resumido, alguma revisão, uma aula. Porque eu realmente espero que isso possa ajudar você, que faça sentido também estar na internet ajudando pessoas como você, que a gente não pode se conhecer, e do que eu estar presencialmente ajudando 1, 2 ou 3 ou 5, 10 pessoas. Também não deixa essa outra coisa. Tenho minha participação na igreja, mas eu quero que você também seja abençoado. Então deixei aqui algumas dicas, deixei algumas coisas para pensarmos, e é isso. Não espere o basicão aqui. A gente quer falar sobre coisas que hoje não tem sido falado na igreja e que você precisa e que eu preciso, ou seja, nós precisamos. Tá bom? Valeu, só um vídeo rapidinho, compartilhar um momento com vocês. Obrigado e até a próxima. Valeu!